O fruto da árvore do conhecimento foi o que tirou os homens do paraíso e os colocou em um mundo de provações. Pesada essa frase. Me peguei pensando no que há por trás dela. Que mensagem quer passar? Bem, se formos entender o contexto onde está inserida, temos que ao ser humano foi dado, no paraíso, o controle de tudo existente, com exceção de uma árvore em específico, a árvore da ciência do bem e do mal. Essa árvore é citada na Bíblia, nos capítulos iniciais do livro de Gênesis, correspondendo a um importante elemento da criação, segundo a crença judaico-cristã. No Jardim do Éden, Deus utilizou duas árvores com objetivos simbólicos, a árvore da vida e a árvore da ciência, do bem e do mal. Ele deixou o homem comer de todas as árvores que quisesse, exceto da árvore da ciência, do bem e do mal. Se o homem provasse desse fruto, nesse dia morreria. Não respeitar o decreto de Deus, referente a essa última árvore, teria resultado na queda do homem. O fruto da árvore deu conhecimento, tanto do bem quanto do mal. Antes de comer, o homem era inocente, não pensava na possibilidade de fazer coisas ruins. Quando seus olhos se abriram, começou a pensar em coisas ruins e ficou envergonhado. Agora, em vez de ter o pensamento todo voltado para coisas boas, tinha um pensamento dividido entre o bem e o mal. Nesse dia, o homem sofreu morte espiritual, ficou separado de Deus. Por causa disso, a partir desse dia, o homem perdeu a vida eterna e começou a caminhar para a morte física. Segundo alguns relatos, a mulher, Eva, desobedecendo a ordem de Deus, come do fruto, oferecendo posteriormente ao homem, Adão, que também o come, provocando o que se chama de pecado original da humanidade. Uma interpretação interessante coloca Adão e Eva como sendo um homem só, sendo que Eva representa os sentimentos e paixões, e Adão, a inteligência e a razão. Dessa forma, de acordo com os ensinamentos da Igreja Católica e de outras tradições, que diz que os demônios não possuem acesso à inteligência do homem, a serpente só poderia tentar o homem, Adão e Eva, pelos sentimentos e paixões, por Eva representado. Eva, então, leva a tentação até a inteligência, por Adão representada. Tendo dito, acredito que todo o enredo seja uma fábula, como quase tudo que há no livro sagrado, um ornamento para dizer que ao homem tudo lhe era permitido e que Deus havia guardado para si o conhecimento de como as coisas foram feitas e porquê de tudo e todos, já sabendo da natureza do homem de questionar a si e ao outro. Dado ao livre-arbítrio inerente ao ser humano e essa característica questionadora, comer do fruto do conhecimento era mais do que esperado. Acredito eu que Deus, nesse caso, se apegou à esperança de que o homem poderia vencer seu ego e a necessidade de ser o fiel da balança, ou seja, querer ser Deus. A existência humana é imensuravelmente complexa, e mesmo com todo o conhecimento que um ser humano pode adquirir no decorrer de sua vida, seja sobre o bem e o mal, ou até mesmo sobre o porquê de as coisas serem como são, não seria possível a ele deter 1/10 do real sentido da vida. O que é pior, cada novo conhecimento adquirido, o ser humano se sente mais próximo de Deus, e assim capaz de definir parâmetros para a condição e consciência humana. Quem sabe mais pode mais. É isso mesmo? Saber e conhecimento são sinônimos? Com o conhecimento de algo ou sobre algo, surge a necessidade de mostrar aos outros que se sabe mais, que sua verdade se sobressai ao do outro, desconhecendo esse que a sabedoria é justamente o oposto do conhecer. O ignorante possui a sabedoria imensa, sabedoria essa que quem detém o conhecimento por vezes não é capaz de perceber. Não percebe o ser humano que com o conhecimento vem a responsabilidade diante do que lhe é conhecido. Responsabilidade sobre o fato e sobre o que o fato pode acarretar no contexto social em que está inserido. Esquece-se que o conhecimento adquirido é uma parte ínfima do todo. Cega-se para o que realmente importa, em que esse conhecimento pode ser útil, em que esse conhecimento pode ser bom. É somente com o tempo que esses dois termos, conhecimento e sabedoria, se unem, tornando quem detém o conhecimento sábio em seu uso para si e para o outro. É mais fácil um ignorante ganhar os reinos dos céus que alguém que detinha o conhecimento e não soube usá-lo para o bem.
Quantas e quantas vezes o conhecimento foi utilizado para o mal? Sendo o ser humano conhecedor do bem e do mal, após comer do fruto proibido, preferiu ele usar o conhecimento para escravizar, matar, torturar, menosprezar, diminuir o outro, em pequena e em grande escala, eu diria. Quanto mais o ser humano se acha conhecedor das coisas da vida, mais e mais se afasta do que realmente importa e do que vale a pena viver. A comunhão com as coisas de Deus, o amor, a compaixão, a bondade de coração. Ser sábio, em boa parte das vezes, é esquecer-se de que sabe algo e incluir o ego de sentir-se melhor que o outro, por isso ou por aquilo, e ouvir o coração. Deixar sair de si apenas o que pode ser útil para a comunhão. A pior ignorância vem daquele que acha que sabe tudo, pois na bem da verdade ele não sabe nada, tornando-se ignorante de seu papel social e da razão de estar aqui. Aquele que sabe que não sabe coisa alguma está mais perto de Deus que aquele que acha que não tem nada a aprender, pois a aquele é dada a oportunidade de evoluir, se conhecer e conhecer com cada criatura que com seu caminho cruzar o verdadeiro sentido da vida. Mas a esse, por estar fechado em si mesmo, não há caminho no mundo que o leve de volta ao paraíso.